Boa noite, irmãos, com Jesus. Nós tivemos um final de semana bastante bom. Tivemos culto na Maria da Fé no sábado, com o pastor João Mendes, a escola dominical. E à noite aqui, vocês viram, no domingo, nós fomos ricamente abençoados. E Deus continua fazendo isso por nós, porque Ele é uma fonte inesgotável. E nós cremos que tem muita coisa boa para nós ainda. Até que Jesus venha e nos tire daqui. Aí a coisa será eternamente. Aqui nós ainda estamos correndo risco. Mas quando nós estivermos lá, nós estaremos seguros eternamente. Vamos então nos colocar de pé e ler São Lucas 23, verso 33, perdoe. Dá um Deus abençoe para a irmã Brígida. Ela diz que não perde um culto também nas terça-feiras, só que ela não consegue comunicar-se. Deus abençoe. Irmão Zezé, sua família ali. E quando chegar ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amém. Pai celestial, o teu profeta, baseado nessa escritura, traz uma coisa tão profunda para nós, Senhor. Um lugar como aquele, Senhor, era um lugar impróprio para acontecer o que aconteceu com o Senhor. Ali o Senhor tinha que sentir no lugar melhor do mundo, Senhor, porque toda a religião, toda a história se concentrava ali, Pai. Deus, então nos ajuda, Pai. Agora o Senhor não desce a Jerusalém. O Senhor desce ao coração do seu povo, da sua igreja. E não deixa nós fazer com o Senhor com aquilo que eles fizeram com o Senhor ali, Pai. Que possamos ser o lugar próprio onde o Senhor possa vir e sentir-se bem, Senhor. Sentir-se adorado. Pai, com o perdão dos pecados nós oramos, Senhor. Suplicando a sua ajuda, a sua intervenção, Pai, nesse culto, em nossas mentes, em nossos corações, em nossas almas, para que possamos entender o propósito do Senhor de estarmos aqui nesta noite, Pai. Deus, então ajuda para que os doentes realmente sejam curados, os oprimidos sejam libertados, Senhor. Aqueles que pararam agora, Senhor, sintonizaram nessa faixa, que eles possam receber algo especial do Senhor, porquanto Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar, que Deus nos ajude. O profeta usou essa escritura para pregar a mensagem acusação. E nós queremos ler com os irmãos alguns parágrafos dessa mensagem. Desde que Jesus foi batizado, até então ele estava vivendo uma vida normal como carpinteiro, uma pessoa comum. Trabalhava,
Então, quando ele percebeu que tinha que dar início ao cumprimento daquele propósito pelo qual ele veio aqui na terra, então ele procurou João para ser batizado. E logo sendo batizado, João teve aquela visão ali, o Espírito Santo descendo sobre ele, e aquela voz dizendo que ele tinha prazer naquele homem agora. E ele não sai fazendo campanhas, pregando. O primeiro passo dele ali, então, foi ser tentado. Foi ser, em outras palavras, foi ser provado, para ver se ele realmente tinha condição de enfrentar aquilo que esperava mais adiante. Então a Bíblia mostra que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E ali o profeta diz na mensagem Como Poderei Vencer, que ele sofreu 3 grandes ataques de Satanás. E ele venceu. Ele foi aprovado naquele teste. Coisa boa, né? Então a vida do cristão é assim, desde que nós tomamos uma decisão para Cristo, o Mombrano nos ensina que a gente passa a ser testado. O próprio Deus, às vezes, permite que certas coisas acontecem para ver que tipo de atitude nós vamos tomar em relação àquilo. Se realmente nós somos convertidos, então nós venceremos aquele teste. E se não, logo na primeira prova, a gente cai. Mas Jesus provou que realmente tinha o Espírito Santo. Não falando em línguas, não dando testemunho nas praças, mas ele provou que tinha o Espírito Santo vencendo as tentações. Essa é a maneira de nós provar que nós temos o Espírito Santo. Porque ser tentado, nós vamos ser tentados. E diz o hino que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E Jesus foi tentado. Ele passou por aquele terrível teste, sendo tentado por Satanás. Ali ele sofreu aqueles 3 ataques. Se ele vencesse esses 3 ataques, ele estaria apto para vencer qualquer coisa. A concupiscência dos olhos, como nós ouvimos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele venceu todos esses 3 ataques. Então, depois de os anjos vir servi-lo, ele então volta para a sua terra natal, Nazaré. E ele que tinha convivido com aquelas pessoas ali, então ele volta diferente. É como nós nos convertemos. Às vezes trabalhamos com um grupo de pessoas, às vezes nós estudamos, e quando a gente aceita a palavra, a gente chega ali e as pessoas sofrem um impacto. Aí vem com aquelas brincadeiras
que costumava brincar conosco, aquelas palavras, aí nós rechaçamos e dizemos: gente, agora eu sou crente, agora eu sou diferente. Agora já não tem mais aquele tipo de... não falo mais aquele tipo de palavras, sou uma pessoa diferente. E Jesus já veio apresentando entre eles, já de uma forma que eles nunca ouviram Jesus dizer. Ele chegou ali e disse: olha, o Espírito Santo é sobre mim. O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar o evangelho aos pobres, para curar os enfermos, para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o reino aceitável do Senhor. Isso gerou um grande impacto naquelas pessoas, porque eles não estavam acostumados a ouvir uma coisa como aquela. E no decorrer do livro de São Lucas, a gente vai ver as pessoas dizendo: mas esse não é o filho de José? A gente conhece ele, agora está falando essas conversas meio estranhas ali. Uns gostaram daquilo, outros ficaram injuriados com aquilo ali. Porque ou você concorda com eles, ou eles te rejeitam. Você tem que ir. Se você pregar, às vezes nós ficamos presos, sem liberdade, para pregar para um amigo nosso. Porque se nós pregarmos, certamente ele vai nos expulsar do meio deles. Então nós achamos melhor participar daquilo que eles participam, jogar a bola com ele, ir nas festas com ele, para que eles não nos venham a enxotar das suas rodinhas e ter nós como amigos. Mas nós temos que participar com eles. É aí que às vezes nós cometemos muitos erros na nossa vida. Às vezes nos envergonhamos de dizer que somos cristãos, para não perdermos o companheirismo com determinada amizade. Mas Jesus ele não se preocupou com isso. Ele chegou dizendo: olha, eu sou um homem agora diferente daqueles que vocês costumavam a ouvir. Embora ele não jogava bola com ele, embora não bebia com eles, embora não participava das suas rodinhas, ele não se enquadrava no São primeiro em relação aos seus amigos. Mas agora ele vem com palavras que eles não estavam habituados a ouvir da sua boca. E isso gerou ali um impacto, um susto. Eles estranharam aquilo. Então eles falaram: vamos tirar esse homem do nosso meio, porque ele não está bem. Ele está falando umas coisas aí. E eles ficaram tão decepcionados com aquilo ali, que a palavra diz que eles expulsaram ele, levando ao cume do monte, onde a cidade dele estava edificada, para dali o precipitar. Queriam matar ele mesmo. Mas Jesus fugiu do meio deles. Jesus não disse nada acerca daquela cidade, daquele povo ali. Jesus não falou nada. Ele simplesmente fugiu deles e foi para Cafarnaum. Foi andando de aldeia em aldeia, pregando, colocando em prática aquilo que ele falou, que ele
pelo qual eu tinha sido ungido a fazer. Então, eu vou fazer aquilo pelo qual fui ungido a fazer. E passava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando, anunciando, exercendo o seu ministério, até que chegou o dia o tempo da sua ascensão. Quer dizer, ele tinha que voltar. Ele não veio para ficar aqui, ele tinha que voltar. O tempo da sua subida estava próxima, e poderia muito bem os céus abrir e ele subir. Às vezes tem problema que nós temos que gemer, temos que chorar, temos que pagar um preço para a vitória vir, como nós cantamos, a vitória é nossa, mas a vitória não é nossa sem um preço. Ela não vem assim, como costumamos dizer, de mão beijada, tem um preço antes da vitória chegar. Jesus podia dizer: Pai, está chegando a hora de eu subir, que o céu se abra e eu suba. Mas para chegar nisso, ele tinha um Calvário na frente dele. Ele tinha um Getsêmani na frente dele. Ele tinha um grande obstáculo na frente dele, para chegar naquele ponto da ascensão. Disso o profeta, que é a coisa que pouco se fala, se prega, a ascensão de Jesus na mensagem para quem iremos nós. A subida, porque, afinal de contas, não adiantava nada ele morrer, não adiantava nada ele ser sepultado, não adiantava nada ele ressuscitar se ele não subisse. Então, a vitória completa seria dada na ascensão, porque o propósito dele aqui não foi só perdoar nós, não foi só curar, não foi só pôr em liberdade da opressão, mas ele veio aqui para tirar um povo deste mundo pecaminoso e estabelecê-los na eternidade. O propósito dele foi esse. Ele não morreu como um grande homem para ficar registrado na história. O propósito da morte dele, em sequência seguindo o sepultamento e a ressurreição, ia culminar na ascensão, na subida. Porque o profeta diz em alguma mensagem, Poderoso Conquistador, que nós estávamos presos aqui, de acordo com Efésios, a partir do 6, a partir do 10, preso pelas hostes infernais, nós não tínhamos acesso com Deus. Então ele tinha que subir para abrir o canal, abrir o caminho. Ele diz: quando o véu rasgou ali, então todos os poderes demoníacos foram rasgados também, dando à igreja a condição de sair dessa dimensão derrotada e perdida para a eternidade. Então a ascensão, e estava chegando a hora. E ele então vai em direção a Jerusalém. E passando por determinados lugares, ele nunca preocupou com eles. Ele falou para o discípulo: vai lá em Jerusalém, manda alguém arrumar pouso para nós lá, precisamos dormir, amanhã a gente vai. E quando chegaram lá e falaram: olha, o mestre quer dormir, talvez foram de casa em casa, ninguém quis aceitar. E os discípulos voltaram nervosos: Senhor, ninguém quer dar pouso para nós. O Senhor quer que nós oramos como fez Elias e que desça fogo e mate todos? Jesus disse: olha, vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim para matar. O Filho do Homem não veio para matar, mas veio para dar vida.
Eles ficaram sem que compreender aquela reação de Jesus. Jesus não disse nenhuma palavra com os de Nazaré, Jesus não disse nenhuma palavra com os samaritanos. E caminhando, passo a passo, em Jerusalém, em direção a Jerusalém. Aí, quando ele chega em Jerusalém, ele olha para aquela cidade, onde se falava, onde se pregava, onde ensinava sobre a sua vinda, sobre o cumprimento das profecias. Ele olha para ela e vê tudo ao contrário daquilo que deveria realmente ser. Então, o Romblana, talvez não dê tempo a gente ler toda a mensagem, ele disse ali aonde? Jerusalém. A cidade mais santa. Todos no passado, você lembra que quando Jonas foi lançado no ventre daquele peixe, ele foi ensinado que se ele orasse em direção a Jerusalém, Deus ouviria a oração dele. Daniel, mesmo na Babilônia, num país distante, ele sempre orava em direção a Jerusalém. Era a cidade sagrada, era o lugar santo. Ali eles quem? O povo santo. O povo que deveria comemorar quando Maria se achou grávida, porque aquilo ali era o cumprimento das profecias, e eles sabiam que um dia aquilo ia acontecer. E tratar Jesus da melhor forma possível desde criança. Deixa, como diz Simeão, deixa eu olhar. Quando ele pegou aquele recém-nascido, talvez disse, deixa eu ver o meu Redentor. Deixa eu cuidar do meu Redentor. Deixa eu abraçar o meu Redentor. Mas ele viu isso, ele viu tudo ao contrário daquilo que eles deveriam fazer. A cidade mais religiosa do mundo, eles, o povo mais religioso do mundo, parágrafo 82, numa festa religiosa, a festa da Páscoa, ali, o lugar mais religioso, a cidade mais religiosa, a maior de todas as organizações, a cabeça de tudo isso. Então, ele, para chegar à sessão, ele disse, eu tenho que passar por aqui. O meu caminho é esse. E ele vendo com antecedência tudo o que ia acontecer com ele. No Calvário, ele não sofreu tanto com a coroa, com os cravos. Ele não sofreu tanto o quanto ele sofreu no Getsemane. Porque ele viu toda a cena. Ele viu todos os cuspes que iam jogar na sua face, todos os puxão de barba, toda a chibatada. Ali desceu um telão ali mostrando, olha, você vai passar por isso, rapaz.
Ele chegou até a exclamar, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deixa eu contornar isso, deixa eu fugir disso. Não há possibilidade de evitar isso. Porque as nossas orações muitas vezes levam a isso. As nossas orações às vezes levam a uma comodidade melhor, a uns recursos melhor, a uma condição melhor. Às vezes nós oramos: Senhor, tira-me dessa condição. Mas às vezes aquele é o caminho que nós temos que passar. Aquela é a trilha que devemos chegar, porque tudo que nós precisamos está bem ali. E não há como contornar aquilo. Nós temos que passar por ali. E Jesus então diz: Pai, se for possível, se for possível, mas logo ele entende. Ele entende e percebe que aquela é a vontade dele. Se nós formos orar, irmão, viver a Deus, servir a Deus, fazendo a nossa vontade, nós nunca conseguiremos servir a Deus corretamente. Nós nunca. Servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Servir a Deus na nossa condição. Porque se nós orar: Senhor, se for possível, tira esse problema diante de mim, tira essa doença, Senhor, tira esse obstáculo, resolve esse problema. Cura meu filho, cura meu pai, cura minha mãe, cura minha esposa, cura meu esposo. Tira, livra-me, Senhor. Passa de mim esse cálice, Senhor. Eu não suporto mais, não estou dando mais conta de como fez a mulher de Ló. Senhor, eu não aguento mais ver meu marido sofrer desse jeito. E tudo que ele tem que fazer para sair dessa situação e blasfemar contra o Senhor. Então eu vou lá aconselhá-lo a blasfemar e morrer, porque eu não suporto mais. Ela não tinha nada contra Deus, ela tinha algo contra a situação do seu marido. Ela não suportava mais ver o seu marido naquela condição. Jó, o que você tem que fazer para morrer é blasfemar contra Deus? Então blasfema e morra. E às vezes nós oramos desse jeito. Por que ele não morre de uma vez? Por que ela não morre e acaba com isso? Por que não morre e dá sossego? Chega a caso de pai matar os seus próprios filhos para libertá-los de certa situação. Então esses são os fracos. São os fracos que não têm condição de suportar nada. Mas Jesus logo, Jó, aliás, disse: olha, mulher, você está agindo como uma louca.
Você está muito materializado, você está muito concentrado nas coisas naturais. Não é assim, não. Não é assim, não é dessa maneira que nós agradamos a Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo foi um tônico a mais para ele. Aquilo deu força para ele. Falou: não, se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer, mas blasfemar contra ele, não, isso eu não faço. Isso eu não dou conta de fazer. Ir contra ele, falar contra ele, isso não dou conta de fazer. Vou lutar, vou carregar o meu fardo até o fim. Mas nunca vou ser um murmurador, nunca vou questionar contra o meu Deus. Nunca vou perguntar: por que isso, Senhor? Porque logo, antes que eu pergunte, a resposta já vem: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seus decretos. Se você está passando por uma fase difícil, irmão, dê glória a Deus nessa situação, como fez Jó. Se você não estiver aqui na terra um terceiro estágio melhor do que o primeiro, no entanto, você crê que logo que seus olhos fechar, você estará na eternidade, onde não haverá nenhum problema. Lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá nenhuma preocupação. Então Jesus: Senhor, faça então a sua vontade. E às vezes a vontade de Deus dói, corta nós. A vontade de Deus leva nós para o Calvário. A vontade de Deus leva nós para a cruz. Para chegar onde Jesus tinha que chegar, ele tinha que passar por onde passou. E para nós também chegar aonde Jesus está, nós temos também que passar pelo Calvário. Se não houve atalho para Jesus, não haverá atalho para nós também. Nós temos que passar. Nós temos que ter o nosso Calvário. Nós temos que ter o nosso Getsemane. Nós temos que ter os acusadores contra nós. Temos que sofrer também desprezos, como diz Isaías 53. Mas também depois, irmãos, gozaremos da glorificação. Aí encerra tudo. Aí encerra. Aí põe fim em tudo. Então Jesus olha para aquela cidade e começa a lamentar. Ah, se tu conhecesse também, ao menos neste dia, que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos se cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Todo o cumprimento estava ali
incorporado naquele homem. E eles não puderam entender, não puderam ver. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso, a gente olha a ignorância deles, a gente vê a falta de visão, a falta de entendimento. Como o pastor Vicente diz, ele estava certinho naquilo ali. Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Porque fora daquele plano ali, Deus tinha uma igrejinha lá no cantinho. Porque se eles conhecessem o tempo da visitação ali, nós hoje estaríamos perdidos. Mas Deus permitiu que o endurecimento viesse a Israel, para eles fazerem tudo aquilo que eles fizeram, para que então fosse aberta uma brecha, e ele então injetasse a sua noiva ali. Então você pode dizer glória a Jesus, porque se eles não rejeitassem ali, nós hoje não tinha como entrar. Mas ele lastimou a situação daquela cidade. O lugar mais religioso, a cidade mais religiosa, o maior de todas as organizações, o cabeça de tudo isso. E eles, o povo mais religioso em todo o mundo, havia se reunido de todo o mundo. Eles crucificaram a mais vergonhosa morte que podia haver, matar. Uma pessoa podia ser morta nua. Ou seja, a mais vergonhosa morte que podia haver, matar uma pessoa. Uma pessoa poderia ser morta nua, tirar as roupas deles. Ele desprezou o opróbrio. O crucifixo tem ali um trapo em volta dele, porém eles os despiram de suas roupas, a mais vergonhosa. A cidade mais religiosa, o povo mais religioso, crucificaram a mais vergonhosa morte, a ele, a pessoa mais preciosa. Se isso não é suficiente para condenar essa geração? Ali, a organização mais religiosa, o povo de todas as igrejas se reuniu num lugar. Eles, a gente mais religiosa de todas as raças, o povo que supunha ser verdadeiros adoradores de Deus, eles se reuniram na festa mais santa, grandiosa que eles tinham, a purificação, a Páscoa, quando eles foram trazidos da escravidão à liberdade. E ali, naquela ocasião, o povo mais religioso, na festa mais religiosa, no lugar mais religioso, trouxe sobre o príncipe da vida a mais vergonhosa coisa que se podia ser feita: despir um homem e pendurá-lo no madeiro. Porque maldito é aquele, dizia a lei pela qual eles adoravam, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E disse o profeta que ele foi feito maldição por nós, tirando as suas roupas, batendo nele, zombando dele. O próprio Deus do céu tirando as suas roupas dele e o cravaram na cruz. Ali eles o crucificaram sob o castigo capital romano. A morte mais vergonhosa hoje não seria tiro. A morte mais vergonhosa hoje não seria ser atropelado e morto por um carro, afogado pela água, queimado pelo fogo. Mas a morte mais vergonhosa hoje é o pecado capital público, onde todo mundo o condena e o chama de culpado. Então, ali, a cidade mais religiosa, eles, o povo mais religioso, a pessoa mais preciosa, crucificaram a morte mais vergonhosa. Hoje nós estamos vendo isto.
Nós estamos ouvindo isto. Nós estamos cogitando em nossos corações, mas que povo cruel é esse? Que povo ingrato é esse? Que loucura é essa, rejeitar um benefício desse? Agora, se fosse ao contrário, se virasse a cena, nós voltássemos para lá e ele estivesse aqui, o que eles diriam de nós? O que eles falariam de nós se invertesse o quadro? Será que nós agiríamos diferente ali? Porque hoje, irmãos, na sequência aqui da leitura, o profeta, quando ele fala ali, ele não cita mais Jerusalém, ali, a igreja. A coisa agora vem para nós aqui. Às vezes nós olhamos, nós criticamos, admiramos a ignorância deles lá, mas será que nós hoje também não estamos agindo igual a eles? Será que o povo hoje também? Porque, na verdade, nós, para resumir aqui, se Deus hoje tem que ser adorado, se Deus hoje tem que ser bem aceito, se Jesus hoje tem um lugar onde ele é bem-vindo, olha, pode crer nisto. O único povo que pode fazer, dar a verdadeira recepção a ele, é o povo que crê na mensagem do profeta. Porque lá fora, no mundo denominacional, ele disse, olha, todos eles também crucificam. Eu condeno as igrejas, as denominações, os credos, por crucificarem a palavra. Que lá, diz o profeta, eles crucificaram o físico. Eles crucificaram-no fisicamente. E hoje eles crucificam espiritualmente. Eles estão falando de Jesus tanto quanto eles falavam lá na sinagoga. Eles estão falando do Messias tanto quanto eles falavam lá na sinagoga. Mas quando o Messias veio, eles rejeitaram. As igrejas estão pregando, estão anunciando o Evangelho, estão pregando, falando boas novas. Mas as boas novas para eles são a modernidade, são as novas modas, os novos costumes modernos. Boa nova para ele é isto. Nós estudamos lá, nós entendemos lá, e foi decidido que as mulheres podem cortarem seus cabelos. Isso para eles é boa nova. Foi decidido que as irmãs podem usar calça comprida, porque tem calça feminina e calça masculina. E isso para eles são boas novas. Pode liberar esmalte, pode liberar e tudo. Tantas coisas, mas a boa nova para a verdadeira igreja é fugir de tudo isso e voltar ao evangelho original lá atrás. Isso é boa nova para nós. Aí você chega com a mensagem, mostra o profeta, mostra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aí você vai estar arrumando o inimigo. Aquela pessoa que tanto te gostou, aquela pessoa que tanto gostou da sua amizade, do seu jeito. Você vai mostrar para ela o batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, ela não quer mais saber de você. Ela te tem como louco. Cada um de nós temos experiência disso. E se não temos experiência, precisamos ter essa experiência. Se ninguém te odeia por causa da mensagem,
há alguma coisa errada com você. Se ninguém implica com você, se ninguém te critica por causa da mensagem, tem alguma coisa errada. Há uma concordância nisso aí. Porque todos aqueles que crê na mensagem, vive a mensagem, as coisas mudam. As pessoas às vezes nem querem mais conversar, nem quer mais estar falando. Tem umas ideias diferentes, umas coisas assim. Então a igreja hoje, a mensagem hoje representa o melhor lugar onde Deus possa se sentir bem. Ele não busca nas assembleias, ele não busca nas metodistas, presbiteriana, ele não busca em lugar nenhum. Tudo que ele precisa, ele vem aqui. Aqui em Varginha, especificamente, ele desce aqui. E Deus quer ser adorado. E se tem um povo que pode adorá-lo em espírito e em verdade, é o povo que crê na mensagem profética. A verdadeira maneira de adorar a Deus, ele busca aqui. Pensa que nós somos pessoas comuns? Por isso, Tito diz que nós somos um povo especial, zeloso, de boas obras. Porque Deus procura essas coisas em nós. Ele não procura virtude nas mulheres lá fora, mas nas nossas mulheres aqui, ele procura virtude sim. Ele não procura virtude nos homens lá fora, nos jovens, nas crianças, mas aqui ele procura, porque esse é o lugar próprio para onde ele possa vir e sentir-se adorado. Aliás, ele nem faz uma visita. Como aquele hino, em parte eu não concordo muito com a sua letra. Fica Jesus mais um pouquinho. Dá a impressão que Jesus chega aqui e quer ir embora correndo. Mas, meu Deus, será? Por que ele quer ir embora correndo? Jesus, fica mais um pouquinho. Não vai sem antes dar um tchauzinho para o Senhor. Não, Romanos 8:11 diz que Ele habita. Ele mora. Nós nunca devemos ter essa sensação de Jesus estar indo. Nunca devemos ter essa sensação de termos que gritar: Jesus, espere um pouquinho. Não vai agora, Jesus. Ele não é um visitante. Ele é um morador. Ele é um habitante. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus vivente. Então o lugar onde ele tem que sentir bem é em você. Não vou dizer aqui dentro dessas quatro paredes, não. É dentro de você, dentro do seu coração. Ele senta, ele entra, ele sente bem, ele sente gostoso ali dentro. Você sabe aquele lugar que você às vezes passa, você trabalha, você passa nervoso, preocupação, medo, e você entra dentro de casa, você senta assim, você sente bem. Graças a Deus, estou na minha casa. Você não dorme tão bem em nenhum lugar, a não ser na sua cama. Você não come tão bem em todo lugar, a não ser na sua própria casa. Você não sente bem, embora por mais que seja a recepção, você não sente tão bem como em sua própria casa. E Deus tem que sentir desse jeito conosco. Ele tem que sentir desta maneira em nós. Porque nós somos morada dele. Então ele não vem e não sofre aquela decepção que ele sofreu quando ele chegou na cidade santa. Ele não sofre aquele escárnio, ele não sofre aquela afronta. Ele é bem-vindo, ele é bem aceito. E nós temos que valorizar
essa permanência nele, como diz o Mombrando na mensagem sinal. Não seja um admirador de Jesus, mas conserva-o junto de você. Mantenha-o junto, perto de você. Porque aí não será você mais, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós não precisamos gritar mais, Jesus, espere um pouquinho. Espere um pouquinho, Jesus. Volta aqui um pouquinho. Não, porque ele vai estar sempre ali. Ali é a morada dele. Ali é o lugar dele. Ali é o descanso dele. Você é o descanso, é o lugar de descanso de Jesus. Você é a obra-prima dele. Ele entra em você, ele se sente bem. Isso aqui é meu. Esse lugar aqui é meu. Aqui eu exerço o domínio, isso aqui eu comprei, isso aqui eu paguei. Você compra um objeto, você, isso aqui é meu, esse carro aqui é meu. Eu posso abrir a porta e posso dirigir, posso ir, posso vir, isso aqui está pago, isso aqui é meu. Ninguém vai me tomar isso porque paguei. Ninguém vai entrar nesse corpo também, porque tem propriedade. Ou seja, tem um proprietário. O diabo chega em você e diz, opa, tem dono isso aqui. Você é propriedade dele. Então ele tem que sentir bem neste lugar. Oh, que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Nós estamos vivendo tempo, nós temos que reconhecer isso, tem que trazer Deus para dentro de nós. Não é uma ficção, não é uma utopia, como diz o professor Joaquim, não é demagogia, não, isso tem que ser real mesmo dentro de nós. Nós viemos no carro comentando sobre a mensagem fundo, o clamo fundo, o profeta do século XX, a gente ouve aquilo ali, a gente traz Deus em cena, aquilo traz milagre, traz cura. Nós somos dependentes, nós estamos carentes. Às vezes, deixamos passar a oportunidade por não reconhecer a presença dele, muitas vezes. Não valorizar a presença dele. Ele não é um visitante em nossas vidas, ele é um morador. Ele habita em nós. Nós somos o templo dele, nós somos a Jerusalém dele, nós somos o povo dele, nós somos o adorador dele. Tudo que nós fazemos, sabemos fazer, é adorá-lo, é fazer com que ele se sinta bem em nós. Não tem segredos, não tem segredo a esconder. Ele entra na nossa casa está aberta para ele. Sala, cozinha, os quartos, não tem segredos. E ele também não tem segredo para nós. Ele chegou para Abraão, Abraão, ninguém sabe disso, mas eu vou contar para você um segredo. Eu vou destruir Sodoma. Abraão podia chegar lá pregando isso que ninguém ia acreditar nele. Mas Deus falou, para você eu vou mostrar, vou falar. Então aí você pega, tem intimidade com Deus, aí começa a te mostrar coisas que não mostra para ninguém. Aí você se dispõe a pagar o preço, porque você sabe o que você vai receber ali. Porque ele te mostra, ele te estimula, ele te consola. Ele é teu amigo em todas as horas. Quando todo mundo te deixar, ele vai estar ali. Porque ali é lugar dele, é a habitação dele. Jesus. Ajuda nós, Senhor, criar uma atmosfera onde que nós nunca vamos querer que o Senhor se ausente de nós, Senhor. Porque o Senhor estando conosco,
Nós temos aquela palavra a nosso favor, o Senhor é o nosso pastor, e nós não vamos nos preocupar com nada mais, Senhor. Nós não vamos ficar ociosos, não vamos ficar nervosos. Quando o Senhor diz para Moisés, em resposta à sua pergunta, eu sou o que sou, Moisés agarrou naquilo e foi embora, Senhor. Porque ele sabia que em todas as dificuldades que ele enfrentasse, o Senhor era aquele que ia ajudar ele, Senhor. Eu sou o que cura, eu sou o que liberta, eu sou o que ajuda, eu sou o que abre, eu sou o que fecha, eu sou o que exalta, eu sou o que humilha. O Senhor é o nosso grande eu sou, Pai. E o Senhor é aquele presente, aquele Deus presente, aquele socorro bem presente nas horas mais difíceis de nossas vidas, Senhor. Ó, Pai, não deixa nós afugentar o Senhor, Pai. Não deixa nós extinguir o Senhor de nossas vidas, Pai. Como Paulo diz, não extinguais o Espírito. Ó Deus, não deixa nós enxotar o Senhor para longe de nós, não, Senhor. Mas que possamos ser o lugar onde o Senhor sinta-se bem, Senhor, de estar sempre ali. Como um filho que corre, Pai, para os braços das suas mães, porque sente seguro. Ó Deus, que possamos, Pai, ser um lugar receptivo ao Senhor, ó Pai. Oh, meu Deus, ser misericordioso conosco, ó Pai. Nos dá essa condição, Senhor, porque isso é o próprio Senhor. Nós trabalhamos, as pessoas investem, as pessoas constroem e faz tudo do gosto deles, Senhor, para se sentir bem num lugar como aquele, Pai. O Senhor adquiriu-nos como casa para o Senhor. O Senhor limpou, o Senhor purificou, o Senhor santificou, o Senhor queimou todas as impurezas. O Senhor deixou o ambiente próprio, o Senhor vir e habitar ali, Senhor. Oh Deus, ajuda nós a manter o Senhor bem perto de nós, Senhor. Manter o Senhor ao nosso lado, Pai. Cada ouvinte que está pelo rádio, Senhor, que possa sentir isto, Senhor. Então, aí se vê curas acontecendo, aí se vê libertação se dando, Senhor. Aí vê pessoas deprimidas sendo curadas. Lembro agora do irmão Ari, Senhor, apresento-o diante do Senhor, ó Pai. E tantos outros estão deprimidos, estão, Pai, agitados, ociosos, por causa de nada, Senhor. Simplesmente, tudo isso é resultado da falta do Senhor ali, Pai. Quando o Senhor saiu, a casa de Lázaro, de Marta, Maria, ficou transtornadas, cheio de problemas, cheio de murmurações, cheio de dores, tristezas. Mas quando o Senhor regressou, tudo isso acabou, Senhor. A vida voltou, a paz voltou, a alegria voltou. Ó Pai, permita que a alegria volte, ó Pai, às nossas vidas, aos nossos corações, a vida dessas pessoas que estão ouvindo, aos doentes, Senhor, que a cura volte, que a saúde volte, Senhor. Aproxima dessas pessoas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo alívio, trazendo paz, Senhor. Nós oramos, Senhor, que nos ajude, simplesmente isso, Senhor, a manter o Senhor bem perto de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.